Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 39º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulos 49 e 50, livro de Salmo, capítulo 39, e o livro do apóstolo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. A minha recomendação é que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus e fortalece a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Senhor, no dia de hoje, revele a compreensão de Sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, que estão dentro do livro da verdade, o livro da Bíblia. Devemos também incentivar as pessoas a lerem as suas escrituras, estudar, orar, se desconectar deste mundo perdido. Senhor, revele a compreensão de Sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Bênçãos proféticas de Jacó. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda.
Áser, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. A morte e o sepultamento de Jacó. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Hete. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado, e foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre.
Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. José consola seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão, no Egito. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 49. De família a nação. À medida que Gênesis chega ao fim, Jacó reúne seus filhos para deixar as últimas palavras de instrução e bênção. Ele se dirige a cada um deles com os comentários perspicazes e proféticos. Jacó prenuncia o modo como seus filhos, juntos, irão formar a nação que levará o nome especial que Deus lhe deu, Israel. A família de Jacó, a futura nação de Israel. Os filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar. Os filhos de Bila, Dan, Naftali. Os filhos de Zilpa, Gad, Azer. E os filhos de Raquel, José, Efraim, meia tribo, Manassés, meia tribo, Benjamim. As últimas palavras de Jacó são uma revelação da conduta e do caráter humanos, como também dos propósitos divinos. 3 dos filhos descobriram que o procedimento errado que tiveram no passado lhe custou sua herança futura. Pois sempre colhemos o que plantamos, mas outra coisa era verdade. As palavras proféticas de Jacó provavelmente foram um grande incentivo aos seus descendentes durante os momentos difíceis de sofrimento no Egito, como também durante os tristes anos de peregrinação no deserto. Jacó assegurou a cada tribo um lugar futuro na terra prometida. Isso significava muito para eles. No último testemunho de Jacó, vemos uma bela revelação do bondoso Senhor que cuidou de seu servo por tantos anos. Há também uma revelação do Messias que foi prometido ao povo de Jacó. Nestas palavras do patriarca, encontramos aqueles a quem ele pertence. Siló, versículo 20. Libertação, Yeshua, versículo 18. O poderoso, o pastor e a rocha, versículo 24. O Todo-Poderoso, versículo 25,
que apontam para nosso Salvador, Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Jacó falou diretamente com Rúben, seu filho mais velho, mas o que ele tinha a dizer não foi muito elogioso. Um velho pecado que ele cometeu, por fim, produziu um efeito inevitável. Capítulo 35, versículo 22, e livro de Números 32, versículo 23. Levando-o a perder seus privilégios como filho primogênito, Jacó deu a bênção a José e seus 2 filhos. 1 de Crônica, capítulo 5, versículos 1 a 2. Como primogênito de Jacó, Rúben deveria ter sido um homem forte e digno, que traria honra a seu pai e toda a família. Contudo, revelou-se um indivíduo fraco, que desonrou sua família ao macular o leito do próprio pai. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Jacó expôs os pecados de Rúben, Simeão e Levi, mas não disse nada sobre Judá, que fora quem sugerira aos irmãos que vendesse José como escravo. Jacó percebeu agora que o que Judá fizera, pelo menos salvou a vida do irmão e acabou fazendo com que chegasse ao Egito, onde Deus tinha uma grande obra para ele. Jacó também não disse nada sobre o pecado de Judá com Tamar. Quando Jacó e sua família se mudaram para o Egito, foi Judá que Jacó enviou à frente para preparar tudo. Judá cometeu alguns erros, mas também fez boas coisas para seu pai e sua família. E essa foi a diferença entre ele e seus 3 irmãos mais velhos. Compreendendo o versículo 10, dos 6 filhos de Lia, 3 perderam as melhores bênçãos de Deus por causa de seus pecados: Rúben, Simeão e Levi. Eles nos lembram de que pureza e autocontrole são essenciais para o caráter de quem teme a Deus. Zebulon e Isacar eram comuns e suas tribos serviam às outras, mas não eram especialmente conhecidas por suas proezas. Precisamos de lavradores e comerciantes se quisermos que a máquina da vida funcione sem problemas. Finalmente, apenas um filho, Judá, se sobressaiu entre seus irmãos, a tribo real que conquistou inimigos e gerou reis, incluindo o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aleluia! Compreendendo o versículo 18, a exclamação, ó Senhor, eu espero a tua libertação, sugere que Jacó estava em comunhão com o Senhor enquanto falava com seus filhos. Ele estava pedindo força especial a Deus para terminar o que tinha a dizer? Ou estava anunciando que o Senhor logo iria chamá-lo para a eternidade? A palavra traduzida por libertação é Yeshua, que nos dá o nome Josué, que significa o Senhor é salvação. E a forma grega do termo é Jesus. Exposição bíblica dos versículos 22 a 26. Jacó usou as palavras abençoa e bênçãos pelo menos 6 vezes nesse discurso para e a respeito de José. Ele comparou o filho amado a uma videira frutífera ou o galho de uma árvore frutífera, tirando água de um manancial. Salmos 1, versículo 3. E passando por cima do muro, José foi levado de casa e viveu no Egito. E a palavra frutífera aponta para seu filho Efraim, Gênesis 41, versículo 52. Fundador de uma tribo que cresceu muito e expandiu seu território. Josué 17, versículos 14 a 18. Nem José nem seus filhos puderam ser cercados. Jacó já havia se referido ao Senhor como o Deus que tem sido meu pastor, cuidou de mim. Capítulo 48, versículo 15. Uma vez que o próprio Jacó foi um pastor, ele sabia o que era cuidar de ovelhas. O conceito de Deus como o pastor é encontrado com frequência nas Escrituras e culmina em Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. João 10. A rocha-pedra é outra imagem conhecida do Deus de Israel.
e também aponta para Cristo. Quando pensamos em uma rocha, pensamos em força, estabilidade e segurança. Deus proveu tudo isso e muito mais a Jacó durante sua difícil peregrinação na terra. Exposição bíblica dos versículos 25 e 26. Deus abençoou Abraão ricamente, e este repartiu sua riqueza com Isaque, que por sua vez a deu a Jacó. Mas o trabalho árduo de Jacó gerou mais riquezas. Assim, de geração em geração, a riqueza da família aumentou por causa da bênção do Senhor. Mas o número de herdeiros também aumentou, e agora havia 12 filhos. Como José era o primogênito, seus 2 filhos fariam parte da herança de seu pai. Compreendendo o versículo 27, Jacó talvez não tivesse muito para dizer sobre Benjamim, mas Moisés chamou esta tribo de amada do Senhor, conforme Deuteronômio 33, versículo 12. Ele prometeu a proteção constante de Deus. Na verdade, a expressão literal é habita entre seus ombros, o que sugere ser carregado nas costas ou sobre o coração. Quando a nação se dividiu após a morte de Salomão, a tribo de Benjamim permaneceu fiel à linhagem de Davi e ficou com Judá. Juntas, elas formaram o reino do sul, Judá. E eu encerro a compreensão no capítulo 49 com o versículo 33 para comentar. A vida longa e difícil de Jacó chegou ao fim. Ele fez sua última viagem, deu sua última bênção e revelou seu derradeiro pedido. Com a obra concluída de seu último suspiro e morreu. Apenas com o seu cajado, ele atravessou o Jordão muitos anos antes, agora ele tinha seu bordão com ele. Hebreus 11, versículo 21. Enquanto passava para o outro lado, ele foi um peregrino até o fim. E quanto a você? De que maneira sua vida dará provas da fidelidade de Deus em toda a sua jornada na terra? Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis 1 a 11 é o registro de 4 eventos fundamentais: a criação, a queda, o dilúvio, o juízo em Betel. Gênesis 12 a 50 é o registro da vida de 4 homens importantes: Abraão, Isaque, Jacó e José. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. Como conselheiro do faraó, José teve de obter a permissão real para sair do país e também teve de assegurar ao soberano do Egito que ele e sua família voltariam. Ao citar as palavras de seu pai, versículo 5, José teve o cuidado de não mencionar que Jacó havia feito o pedido específico de não ser enterrado no Egito, conforme capítulo 47, versículos 29 a 30. Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. O período de luto em Canaã impressionou muito os moradores locais. José escolheu uma eira para a observância da semana de luto, porque as eiras ficavam fora da cidade, em um lugar elevado, e ofereciam um grande espaço aberto para muitas pessoas se reunirem de uma só vez. Quando a morte invade uma família e você fez todo o possível para honrar a pessoa que se foi e consolar os que ficaram sofrendo, chega um momento em que é preciso retomar as obrigações da vida. Isso não significa que nos esquecemos do falecido, mas que colocamos nossa dor em perspectiva e voltamos para os afazeres normais. Afinal, a melhor maneira de honrar os mortos é cuidar dos vivos. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Depois de tudo o que José fez para incentivá-los, é duro saber o que seus irmãos disseram após a morte do pai. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Muitas vezes imaginamos que os outros agirão como nós faríamos se tivéssemos a oportunidade. Ao duvidar da palavra de Deus, você logo começa a questionar o amor do Senhor e então
desiste de toda a esperança para o futuro, porque fé, esperança e amor andam juntos. Mas tudo começa com fé. A fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. O que os irmãos de José deveriam ter feito era se lembrar de tudo aquilo que ele havia dito e feito por eles. De maneira clara, José demonstrou seu amor e perdão e lhes deu todas as razões para acreditar que os erros do passado haviam chegado ao fim e estavam esquecidos. Eles realmente não tinham nada a temer. Compreensão do versículo 20. José não minimizou os pecados de seus irmãos, pois disse: vocês planejaram mal contra mim. Ele sabia que havia maldade no coração deles, mas também tinha noção de que Deus havia anulado as maldades de seus irmãos para cumprir seus bons propósitos. Isso nos lembra do que aconteceu na cruz. Pedro disse: esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, versículos 22 a 24. Por causa do maior pecado já cometido pela humanidade, Deus trouxe a maior bênção que já chegou à humanidade. Como filhos de Deus, pela fé em Cristo, alegremo-nos em saber que nossos pecados são perdoados e esquecidos. Eles são enterrados pelo Senhor nas profundezas do mar. Miqueias 7, versículo 19. Lançados para trás de Deus, Isaías 38, versículo 17. Apagados e não mais lembrados, Isaías 43, versículo 25, capítulo 44, versículo 22, Hebreus 8, versículos 12, Hebreus 10, versículo 17. Creiamos no que Deus diz. A velha existência foi enterrada e podemos andar em novidade de vida. Colossenses 2, versículo 13, capítulo 3, versículos 1 a 10. E eu encerro a leitura no livro de Gênesis, capítulo 50, com a exposição bíblica dos versículos 25 e 26. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Hebreus 11, versículo 22. As promessas de Deus para Abraão, Gênesis 15, versículos 13 a 16, foram passadas para Isaque e Jacó as compartilhou com José. Capítulo 48, versículo 21. Fé não é uma emoção superficial que desenvolvemos sozinho ou uma atitude otimista de esperança que diz, espero que sim. A verdadeira fé está baseada na palavra infalível de Deus e, uma vez que Deus disse, nós cremos e agimos de acordo com sua palavra. O esquife de José, no Egito, era um lembrete constante para o povo judeu ter fé em Deus. Quando a situação dos israelitas mudasse no Egito e os judeus se vissem escravos, em uma vez de estrangeiros na terra, eles poderiam olhar para o local provisório de sepultamento de José e ser encorajados. Durante sua peregrinação no deserto, enquanto carregava os restos de José de um lugar para o outro, ele lhes serviu como testemunho e os incentivou a confiar em Deus sem jamais desistir. A vaidade da vida. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade.
Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 39. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Ver a prosperidade dos ímpios e ouvir suas palavras blasfemas irritou tanto Davi que ele quis revidar e dizer algo em defesa de Deus, mas entendeu que era melhor ficar em silêncio. Mas esse comedimento só fez seu coração arder com uma dor intensa, até que, finalmente, ele precisou falar. Compreendendo o versículo 3, Davi não chegou a dizer coisas boas, ele só ficou em silêncio pelo tempo que pôde. Há tempo para calar e há tempo para falar. Eclesiastes 3, versículo 7. E sábio é aquele que percebe a diferença. Davi não discutiu com Deus, nem com aqueles que o repreenderam, mas orou ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Quando vemos que estamos enterrando nossos verdadeiros sentimentos e criando dor física e emocional para nós mesmos, então é hora de conversarmos com o Senhor e buscarmos sua ajuda. Davi sabia que a vida era curta e que os dias passavam rapidamente. Sabia também que era frágil e que um dia morreria. Ele começou a contar seus dias e viu que eles tinham apenas o comprimento de um palmo, 4 dedos. Então, sua idade não era nada aos olhos de Deus. Se você avaliar a extensão da vida, pode ficar desanimado. E, se olhar ao seu redor e avaliar a profundidade da vida, você poderá ficar assustado. Eclesiastes 2, versículo 17. A vida passa com rapidez, é curta e, para a maioria das pessoas, fútil. Compreensão do versículo 7. Nossa principal preocupação não é o tempo que vamos viver, mas como o viveremos. Uma vida rica não é medida pela quantidade de riquezas acumuladas, mas pela nossa capacidade de conquistarmos valores que duram e dão esperança. Vivemos tendo em vista os valores da eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Referência 1 João capítulo 2, versículo 17. Ao se voltar pela fé para o Senhor, Davi passou da desesperança para a esperança e da paralisia para a ação. Os versículos seguintes descrevem o que ele fez para gerar mudança. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Começamos com Davi, o pecador, e vimos sua oração pedindo perdão. Como todo pecador de fato culpado, ele não pôde apresentar desculpas. Romanos 3, versículo 19. E admitiu sua culpa diante de Deus. Não sabemos quais foram os pecados específicos que provocaram esse golpe dado pelo Senhor, nem precisamos saber. Basta sabermos que o Senhor ouve o clamor dos que têm o coração quebrantado e nos perdoa quando confessamos. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Davi, o sofredor, rogou a Deus
que parasse de açoitá-lo e curasse seu corpo. Ele usou 3 imagens para definir seu sofrimento: o golpe da mão de Deus como uma disciplina de um pai amoroso, a lenta decadência das bênçãos do Senhor como um vestido fino sendo corroído por traças, e a brevidade de um suspiro, sugerindo como todos estamos perto da morte. E eu encerro a compreensão no livro de Salmos, capítulo 39, com o versículo 3. As últimas palavras de Davi na oração eram para que Deus desviasse sua disciplina, dando-lhe força para voltar à vida normal e depois, um dia, lhe permitisse entrar na eternidade. A expressão deixe de existir não sugere aniquilação ou a ausência de vida após a morte, mas significa que Davi deixaria de estar em sua peregrinação terrena, capaz de trazer a glória de Deus às nações. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor! E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. A ressurreição ocupa uma parte essencial na mensagem do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 18. E é uma doutrina central na fé cristã. Ela prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Atos 2, versículos 32 a 36 e Romanos 1, versículo 4, e que sua obra expiatória na cruz foi completa e efetiva. A cruz e a tumba vazias são recebidos de Deus, declarando-nos que a conta foi paga. Jesus Cristo é o único Salvador e é também o justificador e o intercessor. Um dia ele retornará como juiz. A gloriosa verdade
da ressurreição de Jesus não foi compreendida de imediato, nem mesmo por seus seguidores mais íntimos. Lentamente, aquelas pessoas aflitas foram compreendendo que seu mestre não estava morto, mas vivo. Que grande mudança quando o entendimento pleno da ressurreição tomou conta deles. Maria Madalena foi das lágrimas ao regozijo. Para os 10 discípulos, houve uma mudança da covardia à coragem. E para Tomé, as dúvidas se transformaram em certezas. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. É significativo que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo tenham sido mulheres que creram entre os judeus daqueles dias. O testemunho das mulheres não era visto como grande respeito. É melhor que as palavras da lei sejam queimadas. Os rabis diziam do que entregues por uma mulher. Mas essas mulheres cristãs tinham uma mensagem maior do que a da lei, pois sabiam que o Senhor estava vivo. Exposição bíblica dos versículos 2 a 9. Pedro levantou-se e, impulsivamente, foi até a tumba, como se esperava que ele fizesse. Ele também viu os lençóis vazios e os panos que cobriam a cabeça cuidadosamente dobrados. Ladrões de tumba não se preocupam em desenrolar o corpo e deixar os lençóis para trás cuidadosamente dobrados. Na verdade, com a presença das especiarias nas dobras das roupas, seria quase impossível desenrolar o corpo sem danificá-las. A única forma de aqueles lençóis terem sido encontrados nasquelas condições era Jesus ter passado através deles ao ressuscitar dos mortos. Compreendendo o versículo 11, o choro de Maria era uma lamentação em alta voz, muito característico do povo judeu para expressar dor. Certamente não há nada de errado na dor legítima, pois Deus nos fez com a capacidade de derramar lágrimas, e prantear é uma boa terapia para um coração aflito. A dor do cristão, no entanto, deve ser diferente do sofrimento sem esperança que o mundo sente. Referência 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Pois quem crê no Senhor nasceu de novo para uma viva esperança. Compreendendo o versículo 16, tudo o que Jesus teve de fazer foi chamar o nome dela, e Maria imediatamente o reconheceu. A ovelha reconhece a voz do pastor e ele a chama pelo nome. Aparentemente, Maria havia se afastado de Jesus, pois, quando ele chamou o nome dela, ela se virou para olhá-lo de novo. Que abençoadora surpresa foi para ela contemplar o rosto do seu amado Mestre. Compreendendo o versículo 17, Nosso Senhor pessoalmente nunca usou as expressões Pai Nosso ou Deus Nosso. Seu relacionamento com o Pai era diferente do relacionamento dos discípulos e ele era cuidadoso em fazer tal distinção. Nós dizemos Pai Nosso e Deus Nosso, pois todos os cristãos pertencem à mesma família e ocupam igual posição perante Deus. Jesus lembrou a Maria e aos outros cristãos que Deus era o Pai deles e que ele estaria com esse Pai no céu depois de sua ascensão. E eu encerro a leitura da Bíblia no dia de hoje e também do capítulo 20, dos versículos 1 a 18, com o versículo 18 em compreensão. Maria não apenas compartilhou o fato de que Jesus havia ressuscitado e de que ela o havia visto pessoalmente, mas também falou as palavras que ele havia lhe falado. Novamente vemos a importância da palavra de Deus. Maria não podia transferir a experiência dela para os outros, mas podia compartilhar a palavra. E sabemos que é pelo ouvir da palavra que provém a fé, conforme Romanos 10, versículo 17. O Cristo vivo partilha sua palavra viva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.